Olá pessoal, vamos a mais uma aula do curso de Técnicas de Apresentações de Alto Impacto. Como elaborar um bom roteiro? Primeira coisa, o que é um roteiro? Eu gosto de usar a metáfora da receita. Se a apresentação fosse um bolo, o roteiro seria a receita do bolo. Então a gente precisa seguir esses passos para você ter uma boa apresentação e um bom roteiro. Quem é seu público-alvo? Qual é a dor do seu público-alvo? Que solução você traz para esse público? E o diagnóstico. Qual é o público, quais são os recursos e qual é o tempo disponível? E conte uma história e crie experiências. O roteiro, para criar uma apresentação, não depende da ferramenta de apresentações. E esse é um dos erros comuns, é a gente se apegar muito ao PowerPoint. Um bom roteiro vai tornar o trabalho mais rápido e eficaz, independente da ferramenta. Se você vai fazer um discurso, se você vai usar o PowerPoint, o Prezi, o Emaze ou qualquer outra ferramenta que você for utilizar para a sua apresentação. E quais são as etapas para um bom roteiro? As etapas são o porquê, o como, o slogan, a estrutura, o conteúdo e a linguagem. Então vamos a cada um desses 6 itens separadamente. Por quê? As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Simon Sinek. Essa é uma palestra do TED chamada Círculo Dourado. E eu gosto muito dessa frase, porque a todo momento as pessoas estão olhando para você como apresentador e se perguntando por que devem prestar atenção no seu conteúdo. Eu costumo falar também nas minhas aulas e palestras que você deve começar com alguma coisa que gere um impacto, uma pergunta na cabeça das pessoas. Por que essa pessoa está fazendo isso? Por que ela está falando isso? Vou dar um exemplo. Quem não me conhece sabe que eu gosto muito da ferramenta Prezi, que é aquela ferramenta que dá zoom in, zoom out, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Eu vou utilizar para uma parte dessa aula. Se eu fizesse a seguinte afirmação: com o Prezi, você pode se tornar um profissional diferenciado no mercado e pode ser a diferença entre você conseguir um emprego e perder uma oportunidade. As pessoas vão perguntar, por que ele está falando isso? E eu vou contar uma historinha para vocês. Uma vez eu dei uma aula de Prezi e uma pessoa que faz dinâmicas de grupo de RH falou que empatou 4 candidatos. E naquele momento ela não sabia quem escolher ou quem seria a pessoa para levar a vaga e ela precisava tomar uma decisão naquela hora. Então ela fez uma pergunta: quem de vocês utiliza o Prezi como ferramenta de apresentações? E dos 4, somente um utilizava. E isso levou ela a tomar uma decisão. Então notem que eu fiz uma provocação e a pergunta por que veio na mente das pessoas e eu contei uma história justificando. Então vamos lá, o porquê. E o que é o círculo dourado do Simon Sinek? O Simon Sinek ele explica que a maioria das empresas, e eu diria que a maioria das pessoas que fazem apresentações focam no o que. Começam a apresentar o projeto, a aula, a palestra, e não percebem que a gente tem 3 círculos: o que, o como fazer e o porquê fazer. Quem faz o quê? A Dell, por exemplo. A Dell ela faz um marketing focado no produto. O que tem, as funcionalidades, qual é a versão do chip Intel, Inside, quanto de HD tem, quanto de memória tem, mas sendo bem franco, eu nem sei qual é a configuração típica de um computador, de um notebook hoje. Já a Apple, ela trabalha com o porquê. As pessoas não compram a Apple por causa de configurações técnicas, elas compram porque a Apple criou uma coisa chamada Think Different. As pessoas têm algo a mais que decide, que tornam a Apple diferente. Então, o de fora para dentro, ou seja, o que a Dell faz, tentar entrar no mundo racional para te convencer por argumentos lógicos, não é convincente, não é muito bom. O que é de dentro para fora, que é o que a Apple faz, ou seja, ela te convence que você quer um produto da Apple. Aí depois você vai comprar um computador, um tablet, um iPhone. Então esse é o grande segredo da apresentação também. Eu adaptei esse conceito para apresentações.
Não importa qual ideia você está passando, mas se você conseguir primeiro focar no porquê, você consegue transformar sua apresentação em uma apresentação de sucesso. E agora eu vou falar um pouquinho de neuromarketing, porque tem tudo a ver com o conceito do Simon Sinek, a palestra O Círculo Dourado. Nós temos 3 cérebros, segundo os estudos de neurociência e neuromarketing. Nós temos o neocórtex, que é o maior e que é o responsável pelo lado racional. O límbico, que é o responsável pelas emoções. E o reptiliano, que é um cérebro pequenininho, fica escondido lá no centro do cérebro, ele é um instintivo. E eu sinto informar para vocês que 95% das decisões são inconscientes. E agora eu quero mostrar aqui uma apresentação em Prezi que eu tenho de uma pequena palestra de meia hora que eu faço sobre neuromarketing. Então vou aproveitar agora e usar o Prezi. Essa metáfora do iceberg é muito legal para falar sobre esse tema. Então vamos lá, 95% das decisões são inconscientes. E o cérebro reptiliano, ele tem 4 ações básicas que ele faz quando ele está sendo convencido. Quais são elas? Primeiro é fugir. Se a gente tem uma sensação de perigo, o cérebro reptiliano liga a chave de fuga. Ou lutar. Então você também pode ver se eu quero combater, se eu consigo encarar, eu posso querer lutar. Ou comer, ou o quarto item é o sexo. Então o cérebro reptiliano tem esses 4 estímulos principais. E quais são? Ou seja, se você pensar bem, você deve usar argumentações que falem com o cérebro reptiliano. Ou seja, se eu falei do Prezi, eu falei do medo de perder o emprego. Notem que eu usei esse argumento. Então a pessoa fala, poxa, então eu quero aprender o Prezi, porque eu não quero perder o emprego. Então vamos seguir e falar sobre quais são os 6 estímulos que facilitam a comunicação com o cérebro reptiliano. Lembrando que ele é um cérebro que está lá escondidinho e é um cérebro que é o oposto do racional. O primeiro deles é somos egocêntricos, nós gostamos de ver nós mesmos. Então essa propaganda aqui que mostra a bicicleta, mas mostra como se você estivesse pedalando, ela comunica-se diretamente com o seu cérebro reptiliano. Vou passar um pequeno trecho do vídeo, é do Google. Esse é o vídeo do Google Glass. O Google Glass até que não pegou tanto comercialmente, mas esse vídeo é muito legal. Eu te coloco na primeira pessoa. Então olha que bacana. Esse tipo de estímulo, colocar na primeira pessoa. O cérebro reptiliano é egocêntrico. Opa, deixa eu voltar. O contraste, o antes e o depois. Não coloque várias opções. Muitas vezes você coloca só 2, 3 opções, você gera um contraste. O tangível, o cérebro reptiliano, ele precisa olhar e sentir o benefício. Então eu gosto muito dessas 2 propagandas, desses exemplos. Imagina isso aqui no metrô, que bacana. Vocês podem ver que o Prezi eu consigo pilotar e sair um pouquinho do fluxo. E o início e o fim. O cérebro reptiliano ele recorda o início e o fim, o primeiro e último beijo. Então, se você vai fazer uma apresentação, você deve começar de maneira impactante. O miolo da apresentação ela pode até ser mais ou menos, mas você deve terminar ela com um grande impacto. Isso é importantíssimo, porque as pessoas vão lembrar da sua palestra, da sua aula, da sua apresentação como muito interessante pelo início e pelo fim. E visuais. Essa imagem é excelente. O ser humano, desde o tempo das cavernas, nós somos visuais. Então você precisa usar muitos estímulos visuais. E emoções, como a gente falou. Então essa propaganda é uma propaganda, não fale com ela enquanto ela dirige. É uma propaganda que vai direto a um apelo para a pessoa para as pessoas não usarem o celular enquanto dirige. E aqui tem uma coisa muito legal que é o clipe do Eduardo e Mônica, que foi uma música que marcou uma geração e que fizeram um clipe em cima da música. Então isso é muito legal também. Então esses são os 6 estímulos. O cérebro reptiliano é egocêntrico, ele precisa de contraste, ele precisa de estímulos tangíveis, início e fim,
visuais e emoções. Então vamos lá, continuando. Então, numa apresentação você precisa focar no porquê e conseguir se comunicar diretamente com o cérebro reptiliano e com o cérebro emocional. Então tem um trecho do filme, o Ratatouille é um desenho animado da Pixar, onde um ratinho ele quer ser chefe de cozinha. E no final do filme, eu vou mostrar um pedacinho do final do filme, o grande desafio é fazer com que seja aprovado por um crítico gastronômico. Então a apresentação final é um prato que precisa ser aprovado por um grande crítico que no desenho animado ele destrói todos os restaurantes porque ele é muito exigente. Então vamos lá ver esse trecho do filme, do desenho. Vamos lá então. O que é? Eu tô fazendo um ratatouille. Então como é que você prepararia? Ratatouille? Deve ser uma piada. Gente, como vocês puderam notar, é muito legal. Deixa eu voltar aqui. Pronto, é muito bacana essa cena porque você percebe que usou emoção, um prato que levou a memória da infância e ao mesmo tempo também era um momento que o crítico, quando era criança, estava machucado. Então é um momento, lembra do correr, lutar, da sobrevivência? Então eu acho fantástica essa cena, eu gosto muito dela para marcar como uma boa apresentação, um bom argumento pode ser imbatível para conseguir com que qualquer ideia, uma boa ideia, seja passada adiante, seja um projeto possa ser aprovado, uma aula seja inesquecível e uma palestra também. E uma palestra gere transformações na sua plateia. O segundo passo para um bom roteiro é o como. Uma vez definido o porquê na cabeça da sua plateia, eles vão se questionar, mas como você vai conseguir realizar isso? Uma dica é você pensar em 3, a regra do 3. São 3 argumentos que você vai justificar e dar a base e o suporte para o porquê que você criou no primeiro passo. No lançamento do iPhone em 2007, o Steve Jobs ele faz a brincadeira lá com estou lançando 3 produtos, um iPod, um celular revolucionário e um acesso à internet inovador. Então ele usa 3. Então o número 3 é muito importante porque 2 é pouco, 4, 5, 6, 7, 8 pode ser muito. O 3 é um número ideal para você justificar o como. E lembrando de uma coisa, o como é o que faz as pessoas irem para palestras, irem para cursos, workshops, assistirem vídeos para aprenderem online, para irem numa sala de aula, porque quando as pessoas querem algo, elas vão buscar o como. Então esse é o segundo passo de um bom roteiro. O terceiro item é criar um slogan que caiba no Twitter. O slogan do lançamento do iPhone foi: hoje a Apple reinventa o telefone. Eu costumo falar que é fenomenal esse slogan por uma razão. Porque o Steve Jobs escolheu uma metáfora que é o telefone. O telefone é algo muito simples de usar, todo mundo usa
E todo mundo tem uma memória afetiva boa com o telefone, porque o telefone lembra você se conectar com pessoas que você ama. Então, o Steve Jobs se apropriou de uma invenção, que é uma das maiores do mundo, e colocou junto à Apple. Se ele falasse, hoje a Apple reinventa o computador é algo que traz conotações ruins, e além disso, ele ia associar o nome à Microsoft. Então, notem que o que a gente menos usa muitas vezes num smartphone é o telefone, ainda mais em tempos de WhatsApp e tudo mais. Mas ele usou isso como slogan. Então, você bolar um slogan simples, direto e que seja fácil de memorizar é fundamental para a sua apresentação, e repetir o slogan ao longo da apresentação. Eu costumo ter algumas frases. Por exemplo, quando eu dava aula de marketing no Google, eu tinha uma frase que era: bonito é aparecer no Google. Então essa frase é fenomenal porque gruda. As pessoas lembram de você e lembram da sua apresentação. O quarto item, estruturação do raciocínio. Planeje fora do computador. Use folhas A3, canetas coloridas, post-its, ou seja, crie a sua forma de planejar, use mapas mentais, mas lembre-se, planeje antes de sentar no computador. E aí sim vem a etapa da inserção do conteúdo. Aí você coloca dentro da ferramenta que você escolher, pode ser PowerPoint, Prezi, Amaze, ou pode ser um mapa mental. Você coloca dentro da apresentação porque você já planejou o roteiro. Aí é a hora de você escolher as palavras-chave, boas imagens e escolher as animações adequadas. E, por fim, adequação de linguagem. Um apresentador ele deve se comunicar de forma simples e direta, usando palavras que o seu público está acostumado. Não tente criar um vocabulário que você não conhece só porque você está fazendo uma palestra ou um vídeo como esse que eu estou gravando. Simplesmente converse com as pessoas como se estivesse conversando com um amigo. Quem faz isso de forma excepcional é o Silvio Santos, e o Steve Jobs também. Ele dá palestras como se estivesse conversando com um grupo de amigos. E qual é a melhor forma para você elaborar um roteiro? Algumas sugestões. Façam sessões de brainstorming com algumas pessoas que são pessoas envolvidas com a apresentação. Façam um roteiro escrito, isso também é muito importante. Uma estratégia simples é pegar o Word, pegar um documento de texto e criar um arquivo escrito do roteiro. Storyboard, a jornada do herói, fazer em formato de desenho também. Se você tiver essa habilidade, você pode fazer alguns desenhos dos quadros que você imagina para o seu roteiro. Então, um exercício para vocês fazerem no final dessa aula é: utilize uma folha A3. Eu acho a folha A3 muito interessante porque é um tamanho fora do padrão. Então, utilize uma folha A3, canetas coloridas, post-its, crie um roteiro. Uma forma que eu gosto muito é o mapa mental, mas eu acredito que você precisa descobrir qual é a sua metodologia que você se sente mais confortável para a elaboração de roteiros. Bom, pessoal, agora é mão na massa. Eu gostaria muito que vocês elaborassem um roteiro e mandassem para mim também, para a gente poder discutir algumas ideias. O pessoal que está fazendo o curso apresentaçõesmágicas.com.br, ok? Um abraço e até a próxima aula.